Fluminense recebe o São Paulo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns jogos, né, pontos corridos, acaba tendo um pouco disso. Alguns jogos têm um valor muito específico do momento onde são disputados. Terceiro contra quarto no campeonato deveria ser um jogão. Mas no momento não são dois times que estão bem, um que está trocando de treinador, o outro que está tentando sair de uma crise. Por outro lado também, alguns jogos recebem uma importância muito grande pelo local da tabela, pelo local do calendário onde estão. Fluminense e São Paulo é isso. Esse jogo é determinante para a paz da torcida do Fluminense por 52 dias. Eu vou explicar isso já já, porque tudo que você precisa saber sobre esse Fluminense e São Paulo você encontra aqui nesse vídeo pré-jogo. Roda a vinheta! Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal e vamos embora para a gente poder falar sobre o Fluminense São Paulo, partida que acontece hoje, neste sábado, às 7 da noite. Atenção ao horário, o jogo era 8h30, o Fluminense fez um pedido para poder jogar esse jogo às 7 da noite. Por quê? Porque Hulk será apresentado no gramado do Maracanã. Então, teremos uma entrevista coletiva com ele cerca de 1h30 antes da partida e você vai poder acompanhar isso tudo, a apresentação e etc. no gramado do Maracanã, aqui no Raiz Tricolor, nossa transmissão junto com Jornada KTO 1902, tá? Então, hoje a gente começa 2h30 antes, tá? Então, a partir de 4h30 da tarde, a gente está ao vivo aqui mesmo já no Raiz Tricolor para poder acompanhar todo o pré-jogo, a apresentação do Hulk, claro, falar bastante sobre essa partida. Afinal de contas, o Fluminense enfrenta o São Paulo pela 16ª rodada. A transmissão do jogo você vai poder acompanhar pela Record, pela Casa TV e pelo Premiere, mas o áudio, você sabe, é obrigatório de colocar o áudio aqui no Raiz Tricolor para poder acompanhar a nossa transmissão. Eu na narração, Vitor Lessa nos comentários, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira, Dedé Onelei, Vitor Lessa, já falei, Fio, toda a nossa grande equipe direto do Maracanã. Beleza? Então a partir de 4h30 eu tô ao vivo, mas na hora do jogo, se quiser acompanhar sem delay, sem nada, vem com a gente aqui no Raiz Tricolor. Vamos lá, cara. A gente fala hoje, nesse sábado, né, sobre Fluminense e São Paulo, destacando que esse jogo ele é crucial. Eu abri falando isso. Se você olhar na tabela, a gente está falando do confronto entre o terceiro e o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Pô, isso deveria ser um jogo para chamar muito atenção, né? O problema é que tanto o Fluminense vem claudicante, não tanto no Campeonato Brasileiro, mas teve mais dificuldades do que deveria quando operaram na Copa do Brasil, tá em maus lençóis na Copa Libertadores, no Brasileirão deu mole na rodada passada, a verdade essa, poderia ter aproveitado na rodada passada para ganhar o Vitória em casa, na outra perdeu para o Internacional também focado em compromisso de Libertadores, e o São Paulo que vem num cenário péssimo, vem numa sequência muito ruim, tanto que demitiu o Roger Machado, estavam alguns jogos já sem vencer, e demitiu o Roger Machado após a eliminação na Copa do Brasil pro Juventude, uma eliminação fora da conta do São Paulo, fora de qualquer possibilidade. Dorival Júnior assume, não necessariamente estará no banco no jogo de hoje, eu não tenho essa informação ainda, mas esse jogo ele perde um pouquinho da relevância por conta do confronto que o Fluminense tem na terça-feira contra o Bolívar. O Fluminense joga a vida na terça-feira, precisa ganhar o Bolívar para continuar vivo na Libertadores e precisa golear a equipe boliviana para poder garantir, né, a sua vaga dependendo apenas de si mesmo na última rodada se vencer o venezuelano do time do La Guaira. Então qual que é o cenário que eu acho que a gente precisa ficar de olho nesse jogo aqui? Que apesar da importância ser muito grande, apesar da importância ser diminuída por conta do jogo da terça-feira, esse jogo aqui pode valer a nossa tranquilidade no período da Copa do Mundo. E por quê? Porque hoje a verdade é que eu estou esperando que o Fluminense faça um Campeonato Brasileiro, eu não sei vocês, tá? Mas o que eu tô esperando do Fluminense no Campeonato Brasileiro? Nesse momento eu acho que o Fluminense não tá na briga do título. 7 pontos de diferença pro Palmeiras. E ainda disputando outras competições, acho que o nosso elenco não consegue ter essa profundidade e acho que o Palmeiras e o Flamengo estão num nível de Campeonato Brasileiro que vão pontuar muito. Então eu não tô achando que o Fluminense hoje está na briga do título, tá? Acho que o Fluminense, mas eu também não consigo olhar para São Paulo, para Atlético Paranaense, para o próprio Bahia, para o Bragantino. Ainda mais se eu descer mais a tabela ainda pro Vasco, pro Coritiba, não consigo olhar para nenhum time desses, com o Zubeldia ou sem o Zubeldia, talvez até com o Zubeldia eu olhe até mais positivamente pro Fluminense, no Brasileirão. Eu não consigo olhar para nenhum time desses pontuando mais do que o Fluminense daqui até a reta final. É claro, eu também olho pro Bahia muito mais positivamente do que a tabela tá mostrando no momento. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que
o Fluminense hoje, eu espero que o Fluminense faça, eu acho e espero que o Fluminense faça um Brasileirão do Cruzeiro no ano passado. Que na fase boa vai começar a fazer cálculo de título, na fase ruim vai dar uma olhada e falar, tem chance de eu perder essa vaga na Libertadores? Mas fazer um campeonato de terceiro colocado sólido. E para isso é vencer o São Paulo. Por que eu falei da minha paz no final da temporada, né? Deixa eu abrir aqui o simulador para mostrar para você o seguinte. Após essa rodada, se o Fluminense vencer a equipe do São Paulo... Ih, o simulador do GE tá com problema, vou abrir o do lance. Tá aí, ó, agora tá funcionando. Se o Fluminense vencer o São Paulo nessa rodada, independente dos outros resultados, o Fluminense abre 6 pontos pro São Paulo e vou colocar aqui os outros resultados, até resultados que seriam ruins pra gente, tá? Por exemplo, o Atlético Paranaense, em tese ruins, né? O Flamengo perder nunca é ruim. Mas digamos que o Atlético Paranaense vença o Flamengo, tá? E digamos que, deixa eu ver que é outro aqui que pode ultrapassar também, que o Bahia vença a equipe do Grêmio também, tá? Também não seria um resultado agradável pra gente. Red Bull e Vasco estão muito para trás. Se você olhar a tabela aqui, o que essa tabela vai mostrar pra gente? Vai mostrar o Fluminense com 30 pontos, até empatado em pontos com o Flamengo tem um jogo a menos, a 4 pontos de distância do quarto colocado e a 5 do quinto colocado. É óbvio, o Bahia tem um jogo a menos. Mas o ponto central que eu quero colocar aqui é o seguinte, a probabilidade do Fluminense no Campeonato Brasileiro de passar a fase de Copa do Mundo dentro do G3, muito mais perto da primeira, da segunda posição do que do quinto colocado é muito grande. E isso, depois que essa tormenta inteira passar, se a gente se classificar na Copa Libertadores e conseguir terminar no G3, a gente vai olhar para dentro desse primeiro semestre e falar, ufa, deu umas merdas pelo caminho, mas o cenário é muito positivo para o segundo semestre. A gente está nas oitavas da Copa do Brasil, está nas oitavas da Libertadores e é terceiro no Brasileirão. Então, esse jogo contra o São Paulo é crucial por causa disso. No ano passado, o São Paulo veio em crise. A gente fez o quê? Meteu 6-0 no São Paulo, uma goleada histórica para a história do Fluminense. E hoje, no jogo que o Fluminense completa 2.000 jogos, 2.000 partidas, 2.000 vezes que o Fluminense entrando em campo para jogar no Maracanã, esse jogo tem que ser histórico também por esses 2.000, mas fazer um placar histórico defendendo a nossa hegemonia, de certa maneira, dá pra gente dizer assim, dentro da nossa casa, dentro do Maracanã. Vale destacar um ponto, só o seguinte, Fluminense e São Paulo nos últimos anos, o Fluminense não perde para o São Paulo no Maracanã desde 2020, tá? Quando perdeu por 2-1 em dezembro de 2020. De lá para cá, ganhou em 21, 2-1, ganhou em 22, 3-1, ganhou em 23, 1-0, ganhou em 24, 2-0 e ganhou em 25, 6-0. Tem que fazer isso mais uma vez. Como fazer isso? Deixa eu falar agora no Bola e Campo. Vamos lá, escalações pingando aí na sua tela. Fiz um vídeo inteiro só falando das escalações e das possibilidades de jogo para esse sábado. Esse vídeo está publicado aqui no canal. Então aqui eu vou meter a passar a provável escalação, que vem no Fluminense com o Fábio no gol, Guga na lateral direita, James Freitas na zaga, com Guilherme Arana na lateral esquerda. No meio de campo o Fluminense tem Nonato e Hércules na volância, com Lúcio Acosta como camisa 10, sendo o camisa 32. No ataque, Canóbio, Savarino e John Kennedy, esse é o time provável do Luiz Zubeldia. Quais são as possibilidades de mudança do Zubeldia? O James pelo Ignacio, o James foi muito mal contra o Operário e já vinha sendo reserva do Ignacio. Não que o Ignacio tenha ido muito bem, mas o James foi muito mal depois na chance que teve de recuperar a posição. Pode ser que pingue um Ignacio ali na zaga. Outra possibilidade, o René na lateral esquerda. Não é na mesma intensidade do Guilherme Arana, mas, né, convenhamos, há uma probabilidade ali do Arana não sustentar essa posição titular. E mais, acrescento um outro tópico que para mim pode acabar mexendo nessa escalação. O Fluminense na terça-feira contra o Bolívar vai precisar ganhar o jogo. Acho que o Arana tem mais chances de iniciar o jogo contra a equipe boliviana. Então pode ser que o René inicie essa partida. Outra questão, a volância não está muito definida, né? Martinelli ainda não voltou de lesão. Pode ser que volte na terça-feira. Joga Nonato, que foi muito bem contra o Operário, mas num jogo em que o Fluminense ia empurrar o adversário com a bunda na parede. Ou joga, de repente, Otávio, Facundo Bernal, que é um jogador que perdeu também muita moral com o Zubeldia. Lembrando que Alisson nesse jogo está suspenso, já não poderia jogar, porque pertence ao São Paulo, está emprestado, mas está suspenso nessa partida também, tá? Outras mudanças prováveis, pode ser que pinte um Serna, pinte um Soteldo, o Castillo está praticamente fora da partida, né? Inclusive Germancano
têm chances de ser relacionados, vão ficar apreensivos para essa volta do Germancano. Mas pode ser que mude alguma coisa, o Savarino venha jogar por dentro e o Lúcio Acosta seja poupado nessa partida, desde que voltou de lesão. Jogou 3 jogos inteiros, então isso chama muito atenção também no caso do Lúcio, tá? Então eu confesso que eu fico olhando assim para esse time e acho que pode haver, sim, alguma mudança, mas aí da ordem de poupar algum jogador, pensando em Copa Libertadores também. Afinal de contas, como eu falei, terça-feira tem o jogo contra o Bolívar. Eu falei que o Lúcio Acosta jogou os 3 jogos seguidos, né? Isso chamou muita atenção, mas ele não jogou 90 minutos no último, né? No último ele jogou 26 minutos do segundo tempo só, ao todo 71, né? Mas ainda assim vem de uma sequência, lesão, acaba deixando tudo mais complicado. Escalação do São Paulo, escalação provável. São Paulo cheio de desfalques, Luciano não vem pro jogo. Tá lesionado, Calleri suspenso, o Lucas já tá lesionado também, o Roger Machado demitido, uma série de problemas na equipe do São Paulo, que vem escalado com Rafael no gol, Lucas Jamon na lateral direita, Sabino e Dória na zaga, na lateral esquerda o Wendel. Meio de campo, gosto muito desse meio de campo de São Paulo, tá? Muita qualidade com o Damian Bobadilha, Danielzinho e Cauli. O ataque tem o Ferreirinha, que acaba centralizando, pode ser que feche um pouco mais. O professor Dorival adora um 4-4-2. Arthur, aquele do Botafogo, parece um bebê reborn, aquele que era do Botafogo lá na ponta direita. E o André Silva na centroavância, esse provável time da equipe do São Paulo. Apita a partida, peraí, tela errada, já eu falo da KTO, mas apita a partida o Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Goiás, do Distrito Federal, na verdade, né? E que, bem, apesar de eu não gostar do Wilton, o nosso histórico é bem amplamente positivo com ele. A gente só perdeu 2 vezes em casa com o Wilton apitando, tá? Uma delas, inclusive, num clássico contra a equipe do Botafogo. Então, assim, apesar de eu não gostar muito dele, não vejo tanto problema. O Wilton Pereira Sampaio apita o Fluminense. O primeiro jogo que ele apitou foi em 2009, pra vocês terem noção do tempo que esse cara apita o Fluminense. A gente perdeu pro Botafogo e pro América Mineiro lá em 2011, que a gente perdeu pro América Mineiro com ele apitando no Maracanã. Ele apitando no Maracanã contra time de fora do Rio, só aconteceu uma derrota. São 42 jogos que ele já apitou no total, 21 vitórias, 10 empates e 11 derrotas do Fluminense com ele no apito. Então, pelo menos, o cenário é positivo. Lá na KTO tem odds muito interessantes e eu vou dar uma dica aqui rápida para vocês, tá? No Odão, que é basicamente uma combinação ali de apostas, que a KTO olha e fala bem assim, opa, vou colocar aqui uma odd um pouquinho mais alta, vou dar um boost, vou dar jogar pra cima ainda mais essa odd. Tem 2 que eu achei interessante, vou botar R$10 em cada uma, tá? Fluminense ganhando o jogo com John Kennedy fazendo gol, vou botar R$15 nessa, o JK brigando pela artilharia, tem 9 gols no momento, tá? O John Kennedy tá na briga, o artilheiro tem 8, que é o Viveiros do Atlético Paranaense e o Pedro do Flamengo. E a outra é essa combinação aqui, Fluminense ganhando o jogo contra o São Paulo, Atlético Mineiro ganhando o jogo contra o Mirassol e o Internacional ganhando o jogo contra o Vasco. É a tripla do dia, o máximo dessa aposta é de R$25, eu vou botar R$10, se bater eu ganho 90, tá? R$90,40 para ser mais preciso. Claro, tudo isso que eu tô botando aqui, gente, é dinheiro que eu posso perder, tá? Não vai me fazer a menor diferença eu perder esses R$25, os 10 que eu botei nessa e os 15 que eu botei na outra. Agora, se você quiser ir lá na KTO para ganhar muito dinheiro, aí você tá indo pro lugar errado. Vai lá para poder se divertir, o link tá aqui embaixo na descrição. Lembrando sempre, tem lá tudo na aba promoções, chance extra e ganho aumentado, abre a aba promoções, fica de olho lá, mas usa o link que tá aqui embaixo na descrição que você dá uma moral pra gente aqui do Raiz Tricolor. Então é isso, tamo junto, vamos embora, que hoje é dia de vitória, estrear. Ai, gente, vamos! Hoje começou o primeiro tempo do jogo de terça-feira. Eu quero a minha paz. E a minha paz vem com vitória do Fluminense. Tamo junto, até a próxima, valeu.